Yo, Geeks, tudo isso? O spin-off de Jujutsu Kaisen tem dado o que falar com os alienígenas. E Gege Akutami não veio na maciota não, ele já veio pra mostrar que os personagens, que esses novos personagens têm nível Sukuna, que estão ali no mesmo nível de ameaça que o Rei das Maldições e o que eles podem proporcionar ali para os feiticeiros japoneses. Mas, meus amigos, nós então temos quem? Temos Maro. Maro é um personagem, é um novo personagem que não quer que esse combate, que essa guerra aconteça. A tensão entre os povos está aumentando a cada capítulo e provavelmente feiticeiros e aliens vão fazer de tudo para que essa tensão aumente cada vez mais. Nós vamos comentar e falar mais sobre essa perspectiva, sobre quem pode ajudar ali a meio que minar um pouco essa tensão depois da vinheta. O mangá de Jujutsu Kaisen Módulo apresenta para nós um conceito bem interessante sobre a relação de dois irmãos. Tipo, se são gêmeos, é claro que são dois. Mas de gêmeos, né? Os irmãos gêmeos que basicamente têm definições sobre o mundo de forma diferente. Até onde aponta para nós, o Maro é aquele que está carregando a figura, a missão diplomática, né? Aquele que está de forma definitiva segurando o cabresto para que nada estoure, né? Para que a correnteza ali, a correnteza entre os dois grupos, né? Entre os humanos e os simurianos não venha a estourar. Por outro lado, nós temos o Cross. O Cross, que é o irmão mais novo ali do Maro, e parece que o Cross já tem uma filosofia, uma situação em que ele quer guerra total. Se eles são os mais fortes, porque já não invadem um local, tomam para si e acaba meio que anexando todo o território da Terra ou até mesmo ali do Japão, do lugar onde eles estão tendo um contato neste exato momento. A perspectiva nessa relação é que nós tenhamos realmente um conflito acontecendo por causa dos ideais de dois irmãos. Isso acaba sendo levado na direção do Maro para que ele continue a ajudar a humanidade a não cair nessa armadilha. Porque o Cross, ele é um personagem que ele vai querer realmente fazer com que esse caos aconteça. Mas, por algum milagre, ou por alguma situação, ou por alguma consideração, tanto ali os líderes dos Simurianos, quanto também o seu irmão mais novo, estão ouvindo ali o Maro. Querem saber se existe uma possibilidade de conviver com os seres humanos, de realmente estar juntamente com os seres humanos. Então, é extremamente importante ver essa cooperação, né? Ver toda essa base de cooperação para que os personagens não caiam em uma guerra. Mas, meus amigos, como eu disse, se depender do Cross, a situação vai ficar extremamente complicada. Porque para ele é muito mais fácil eliminar o problema do que resolver. Eliminar o problema, você vai lá, elimina ele, ele desaparece e você nunca mais vê ali sobre a situação. Agora, resolver o problema, isso leva tempo, leva um pouco mais de características, leva ali mais, dá mais trabalho, né, para você resolver um problema. O que o Cross provavelmente está indo mais na pegada de querer eliminar o problema que são os seres humanos, enquanto o Maro, ele está indo nessa perspectiva de tentar conciliar os dois povos para que não acabe em uma guerra geral entre japoneses e simurianos. Tem muita gente falando aí nos comentários sobre os outros vídeos de que, foi só colocar Alien que a história ficou realmente estranha. Meu amigo, a história tá ficando bem interessante. Se você não tá curtindo, se você tá curtindo na verdade, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. Tem muita coisa interessante que Gege Akutami pode vir a abordar dessa forma realmente para colocar uma trama mais pé no chão. A gente vai trazer um outro vídeo depois explicando mais esse contexto, porque Jujutsu Kaisen Módulo é uma obra mais pé no chão, mas ao mesmo tempo para fechar, amarrar algumas lacunas que Gege Akutami acabou deixando na sua obra principal. E se você tá empolgado por esses conteúdos, já então se torne membro aqui do canal, mande seu valeu, mande seu reparo, continue a espalhar ainda mais a palavra do Geek Brasil pelas
plataformas por aí. E é claro, né, seguindo a gente por aqui pelo YouTube também. Como o Maro explicou, ele e o seu irmão estão definitivamente conectados, né? Quando o Maro usa sua habilidade, o seu irmão sente. Quando o seu irmão usa a habilidade, ele também sente. Os dois têm um aspecto de meio que simbiose, né? Dá pra dizer assim, nessa questão sobre essa base simbiótica. A visão sobre isso também tá bem ligado à questão relacionada ao Sukuna e também ao seu irmão, né? A trama de Jujutsu Kaisen tem toda uma pegada ali sobre as referências de gêmeos, né? Tem ali a Maki e a Mai, Sukuna e seu irmão gêmeo, né? Que vem a reencarnar ali no vô do Itadori, né? 1000 anos depois acaba reencarnando no vô Itadori, e é no vô, não no pai, tá? É no vô do Itadori, porque no volume lá, no volume 29, no volume 30, tem um detalhe que fala que não é o Jin que é a reencarnação do irmão do Sukuna, mas sim o vô do Itadori que é a reencarnação. Por isso que tem aquela pegada ali do vô, sentir algo estranho, de ter essa característica mais estranha do que o Jin, que foi basicamente um random completo em Jujutsu Kaisen, a obra principal, né? Então, nós podemos ver essa conexão acontecendo entre o Maro e também ali o Cross, sobre tudo aquilo que pode realmente fundamentalizar todos esses conflitos e diálogos, porque a tensão vem aumentando a cada capítulo, a cada ponto, a cada situação realmente polêmica, e toda essa base, ela vai sendo fundamentada para a gente entender para onde estamos indo. E Gege Akutami tá indo muito mais devagar do que no começo da sua obra, porque como eu falei na análise do capítulo 4, Gege Akutami no começo de Jujutsu Kaisen, ele podia ser cancelado a qualquer momento. Agora ele já tem o começo, o meio e o fim, o prazo para terminar a sua história. Então ele já sabe que não vai ser cancelado, então ele vai contar aquilo que precisa ser contado através de Jujutsu Kaisen módulo. E tanto ali o Maro e o Cross, eles são peças fundamentais para entender mais sobre essa perspectiva que Gege Akutami quer colocar ali para a sua história, quer colocar ali para a sua obra. O fato, meus amigos, é que o capítulo 3, aquela relação ali com o tigre, mostra que se alguma coisa der errado, a situação pode ir pro zaralho. A situação pode realmente ir pro zaralho. Porque, como nós vimos, era um tigre que poderia ser domesticado. Era um tigre que poderia ser realmente colocado, levado, ser ensinado a conviver em sociedade. Mas, como ele acabou vindo das montanhas por causa de ações que a humanidade acabou fazendo na natureza, ele acabou atacando alguns seres humanos e conheceu o gosto da carne humana. Como ele conheceu o gosto da carne humana, não tinha como mais deixar ele conviver com os seres humanos. Então, é até interessante, né? Porque no capítulo 3, Gege Akutami sempre fica colocando, olha, onde já se viu humanos comerem seres humanos, né? Tipo, começa a fazer os paralelos ali com o Sukuna. E, basicamente, o Sukuna é um personagem que não queria se redimir. Ele lutou definitivamente com o seu propósito, com o seu ideal, e no final, depois de morto, é aí que ele decide tomar um novo percurso, um novo caminho da sua reencarnação, que só pode acontecer daqui 1000 anos, de acordo com as perspectivas relacionadas a Jujutsu Kaisen. Mas como nós vimos, então, esse paralelo ali com o tigre no capítulo 3 demonstra que esse novo tigre que está vindo, né, que está sendo inserido, né, esse filhote de tigre que foi inserido na sociedade, se ele for realmente educado, se ele for ali de uma forma a ser adestrado para viver em sociedade, ele pode definitivamente ficar com os seres humanos, né? Ele pode ser adestrado para ficar com os seres humanos, por mais que seu instinto mostre para ele atacar, né? Só que mostrando ali da forma como seres humanos seguem leis, né? As leis, a Constituição, essas bases, elas são criadas para que os seres humanos sejam colocados ali na linha. A mesma coisa acontece para o adestramento de um tigre. A visão que nós temos sobre isso é que todas essas visões do Maro pode sair do controle dele, porque o Maro, ele tá definitivamente sendo colocado ali como a única barreira
que impede dos humanos entrarem em guerra com os Simurianos e vice-versa. Porque todo mundo ali, dá pra ver claramente que no capítulo 2, o começo do capítulo 2, quando eu acho que seja o rei, né, ali dos Simurianos, aparece, é de uma forma muito definitiva ali pra nós, que tanto o Cross e também ali o Jabba, né, até interessante ver que o nome do cara é Jabba, né, com uma referência completa a Star Wars. O foco daquela cena é pra mostrar o poder bélico dos Simurianos. E eles estão falando, olha, vocês não são nada perto de nós. Vocês não têm nada pra competir conosco. É basicamente, os caras chegaram numa reunião e colocaram uma ogiva nuclear ali na cena. E tipo assim, caramba, como que a gente vai negociar desse jeito? Como que a gente vai conseguir falar de igual para igual? Não existe igualdade quando você coloca uma ogiva nuclear em cima da mesa para tentar discutir paz, né? Não tem como. Tipo, você vai ter que ceder muita coisa para você alcançar ali uma civilidade, né? Para chegar numa perspectiva de civilidade. Então, eles foram para aquela situação, foram para aquela reunião para mostrar claramente: vocês são inferiores de forma bélica. Vocês não têm poder para competir conosco. A perspectiva que nós temos é que o único que está segurando para toda a desgraça não acontecer no Japão é o Maro. E eu ainda acho que ele não vai conseguir. Eu ainda acho que ele não vai conseguir segurar por completo, porque alguma coisa muito terrível pode acontecer através dos seres humanos que não vão aceitar alguns aliens vivendo ali na sociedade de forma tranquila, o que pode levar a sociedade a se corromper de dentro para fora e de fora para dentro. É aí, meus amigos, é aí que um grande conhecido nosso pode entrar em ação. Ah, LP, você tá maluco? Você tá achando que o Itadori vai conseguir aqui participar dos combates, da batalha? Sim, eu acho e eu tenho plena certeza que sim. Lá em Jujutsu Kaisen, na obra principal, o Itadori, ele tem 16 anos. Se passaram 68 não, né? 68 anos mais ou menos dos acontecimentos. Na verdade, 68, né? Porque já estamos em 2086, 68 anos se passaram dos acontecimentos da batalha em Shinjuku. Então, o Itadori hoje, ele tem cerca de 84 anos. Cara, a gente viu, nós observamos ali o... Como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui, Jujutsu Kaisen. Eu já tô realmente assim, os personagens, com os nomes dos personagens apagando aqui da minha cabeça. Mas vamos lá, vamos chegar lá, que é o diretor da escola de Kyoto, né? Que era o diretor da escola de Kyoto. Cadê? O Gakukanji. O Gakukanji, vocês acham que ele tem menos de 100? Aquele fóssil, vocês acham que ele tem menos de 100? Não tem, meus amigos, não tem. Ele tem muito mais do que 100 anos. Nós tivemos vários velhos em Jujutsu Kaisen que são velhos sinistros. Nós tivemos o Gakukanji, teve a velha lá que tava dominando, né, o estilo do domínio simples. Teve a velha também lá que controlava a habilidade de meio que invocar, né, reencarnar ali os corpos nas outras pessoas. A Ogami, né, teve a Ogami. Velhos são sinistros em Jujutsu Kaisen. Agora pensa comigo, um velho com um corpo modificado. Imagina como o Yuji pode estar de forma realmente sinistra. E eu acho que muitos feiticeiros nem devem saber que o Itadori ainda está vivo. Eu tenho plena convicção de que se o Gege for seguir a risca o mangá de Jujutsu Kaisen, com as alterações do corpo do Itadori, da forma biológica como ele foi modificado, eu acho que quando todo o zaralho for para acontecer, quando toda a guerra for realmente para ser instaurada, quando o Cross for para cima dos seres humanos, quando ali o rei dos Simurianos forem realmente assim convocados para entrar em guerra, é aí que o Itadori chega e a pressão do Yuji, a pressão de Yuji Itadori assumindo todas as habilidades da manipulação de sangue e também do santuário, somente a pressão do Yuji é o suficiente, vai ser o suficiente pro nosso rei aqui simuriano recuar, né? Tipo assim, opa, pra esse cara aqui não vai dar não. Se eu bater de frente contra esse cara, eu não vou sair vivo dele com ele não. Vai ser tipo aquela batalha que nós vimos ali dos principais Hashiras de Kimetsu no Yaiba, né? Dos encontros entre a lua e o velhinho, né? E tipo assim, tá em choque daquela situação. Sempre é legal, né? É um clichê muito básico dos mangás, do velhinho que é sinistro. E ver o Yuji agindo dessa forma, eu acho que vai ser extremamente
extremamente épico, né? O Itadori realmente tendo essa perspectiva, sendo a esperança e deixando ali os netos do Yuta de careta, de forma até mesmo como eles acham, né? O Yuji talvez viva de uma forma escondida entre ali as escolas, as bases, até mesmo seja algo parecido com o Tengen, quem sabe, né? Não de uma forma assim a proteger a escola com barreira ou coisa do tipo, como o Tengen fazia, mas que ele seja realmente um personagem específico que fique apenas nos bastidores, cuidando realmente para que novos feiticeiros sejam realmente levados a esse sentido. O fato é que eu acredito que o Yuji esteja vivo e é ele quem vai fazer os Simurianos pensarem 3, 4, 5 vezes antes de atacarem os seres humanos. Porque se o Yuji dominou pelo menos 80%, 90% do que o Sukuna era, meu amigo, não tem pra ninguém não. E ele teve tempo. Ele teve muito tempo para conseguir dominar essas habilidades e eu vejo de forma muito clara o Itadori chegando. Somente a presença dele chegando e a guerra contra os Simurianos acabando.